Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Ponte Aprovação. Aqui você aprende a passar em qualquer concurso da área policial antes mesmo do edital ser lançado. Meu nome é Leandro, eu sou policial rodoviário federal e eu ajudo pessoas. Esse canal nós damos dicas para te ajudar a passar em concursos da área policial. E hoje nós iremos falar de algo que eu acredito que seja muito bom para você, que é o concurso da Polícia Penal de Minas Gerais. E eu vou te falar, vou te contar uma história. Como eu já fui policial militar. Eu vou te contar como eu me tornei policial militar. Isso aí foi uma conversa no último plantão. Eu e o colega, a gente passa muito tempo junto, né? Na viatura ali e tal, no policiamento. E a gente fala de várias coisas. E eu contei essa história para ele e eu lembrei dessa história. E eu acho que cabe muito bem ela nessa questão aqui. Quando eu estava voltando do meu serviço, quando eu trabalhava em uma farmácia de manipulação, e eu morava do lado do quartel da Polícia Militar aqui do estado do Espírito Santo. Eu morava em Santa Marta, um bairro ali perto de Maruípe, né? E o quartel da Polícia Militar é em Maruípe. E quando eu estava voltando para casa, eu vi uma fila muito grande que ela descia a rampa, ele descia a rampa lá da entrada do quartel, ia até um espaço lá e tal, uma portinha lá. E as pessoas estavam ali naquela fila e eu fui no supermercado, entrei no supermercado para comprar alguma coisa e comecei a conversar ali um pouquinho com a menina do caixa. E eu perguntei para ela, olha, tem uma fila enorme ali fora que ela vai da calçada e vai até lá no quartel. O que está acontecendo? Está tendo alguma coisa? E ela me disse assim, olha, parece que vai ter concurso da Polícia Militar. E eu tinha acabado de me formar e terminando a faculdade, eu saí decidido que eu queria me tornar um servidor público, porque eu queria estabilidade, eu queria ter um salário bacana, eu queria ter tempo, né, para viver com minha família, para mim mesmo, para me cuidar. E eu sei que isso o serviço público proporciona, porque o meu pai é servidor público, ele é policial militar, ele é policial rodoviário federal, e eu sei que os cargos de polícia, assim, acabam trabalhando por escala e tem bastante tempo, né, e tal. Então, eu falei assim, poxa, eu acho que isso seria legal para mim, ser policial militar. Aí eu fui para casa, contei essa história para minha esposa, olha, vai ter concurso da Polícia Militar. E a minha esposa, com medo, né? Não, não, não vai fazer concurso de polícia não, que é perigoso, isso, aquilo e tal. Aí eu falei assim, não, eu vou fazer o concurso da Polícia Militar, por quê? Porque é uma oportunidade para eu treinar, né? Fazer prova, fazer uma redação e tudo mais. E ela falou assim, então tá bom. E para ter a isenção de taxa do concurso lá da Polícia Militar de 2007, o concurso foi feito em 2007, esse concurso que eu fiz. É, tinha um critério, e o critério que tinha era você receber um salário mínimo. E eu tinha carteira de trabalho e lá estava, né, aquele salário, um salário mínimo que eu recebia. Aí no outro dia eu fui para o serviço e eu peguei a minha cadeira de trabalho, tirei uma cópia da parte dos meus dados e da parte lá do salário, né, que eu recebia e tal. E no outro dia, eu voltando, aquela fila estava no mesmo lugar, né, aquela fila grande e tal, já estava no final do dia. E eu entrei naquela fila e eu pedi a isenção de taxa e depois eu recebi a isenção de taxa. Fui fazer a prova, fiz a prova da Polícia Militar, passei na prova da Polícia Militar, mas eu não iria tomar posse. Por quê? Porque a minha esposa estava com medo, a minha sogra, a minha mãe, todo mundo estava com medo. E eu falei, não, beleza, eu não vou fazer não, eu só queria fazer a prova mesmo. E depois aconteceu um fato no meio do caminho. E o fato foi que eu fiquei desempregado. A farmácia que eu trabalhava tinha várias farmácias, né, menores, e eles queriam enxugar o número de estabelecimentos,
e eu trabalhava no setor de estoque, né? E só tinha duas pessoas trabalhando nesse setor. Uma era a colega que já estava lá, já trabalhava nessa mesma empresa por 17 anos. Eu tinha 2 anos só que eu estava na empresa e eu fui, né? Eu fui mandado embora porque entre uma pessoa de 17 anos e eu, né? Eles ficaram, logicamente, com a pessoa lá que tinha um tempo maior de casa, né? E dessa forma, eu falei, não, agora eu vou me tornar policial militar. Mas eu passei a enxergar a polícia militar como um trampolim. Um trampolim. Como assim? Ora, eu teria mais tempo, mais tranquilidade, porque eu já era um servidor público. Então, eu poderia estudar, né? Tempo para estudar um pouco mais para outras matérias. E assim eu fiz. Eu fui lá, fiz o curso de formação, tomei posse, fui direto para a cavalaria, porque a gente visitou todos os quartéis, né? Para a gente escolher. E quando eu cheguei na cavalaria, eu me identifiquei. Eu falei assim, poxa, eu quero trabalhar aqui. Aqui é bacana, sabe? O trato com o animal ali e tal. E a polícia militar, assim, é um universo enorme de possibilidades de trabalho, né? Mas eu me identifiquei muito com a cavalaria. E a cavalaria tinha uma questão muito bacana, que a escala era 2 por 2. Ou seja, eu trabalhava 2 dias durante o dia, né? Porque o cavalo não trabalha à noite, e depois eu folgava 2 dias. E nisso eu enxerguei uma oportunidade. Ou seja, eu trabalhava 2 dias e eu estudava 2 dias. E com isso eu criei uma base de conhecimento e depois me tornei policial rodoviário federal. E eu, nesse vídeo, eu queria fazer o papel daquela menina do caixa ali. Passar uma informação para você. Existe uma oportunidade, e eu acho que não é única, porque existem várias, na verdade, oportunidades na área policial. Mas essa tem algumas características que talvez sejam muito úteis para você que quer se tornar um policial, né? Eu tenho um colega, ele fez isso, né? Ele entrou na Polícia Penal aqui do estado do Espírito Santo e ele ficou maravilhado. As pessoas não têm ideia, né? Assim, do que é ser servidor público, né? Ele tá muito feliz ali, mas ele queria outras carreiras, né? E ele continuou estudando. E agora ele passou para a gente da Polícia Federal, né? Tá aguardando aí ser chamado, mas ele já está aprovado na prova de agente aí da Polícia Federal. Por quê? Ele passou a ter mais tempo e mais tranquilidade, né? Eu lembro quando eu comecei a estudar para concurso público, é, eu decidi, né? Eu trabalhava 9 horas por dia. Eu trabalhava 9 horas por dia e eu estudava, só tinha uma horinha para estudar à noite, uma horinha e meia e tal, que é o que me sobrava, né? Chegava cansado, 2 horas por dia eu estudava. E quando eu passei na Polícia Militar, eu tinha 2 dias cheios para estudar para concurso público. Então, assim, é, e quando eu passei na Polícia Rodoviária Federal, eu percebi que isso, na verdade, era muito comum. Era muito comum a pessoa ter vindo de um outro órgão público. Por exemplo, eu tenho um colega que ele foi pedreiro, depois ele passou para guarda municipal de Vitória ou da Serra aqui. Da guarda municipal ele virou perito da Polícia Civil aqui do estado e depois ele continuou estudando e hoje ele é policial rodoviário federal. E isso é bem comum, assim, é praticamente uma regra. Tem algumas exceções de pessoas que só estudaram para PRF e se tornaram pela PRF, sim. Eu acho que tem uma exceção que eu conheço. Uma pessoa só, uma colega que o pai dela é PRF, o sonho dela era acompanhar a carreira do pai e ela foi direto para a Polícia Rodoviária Federal, né? Mas é muito arriscado isso aí, mas ela fez porque era um sonho e ela conseguiu ali, ela tinha toda a estrutura familiar para isso, né? Qual a estrutura familiar que ela tinha? O pai era PRF, a mãe era auditora na Receita Federal, então ela tinha todo o aparato para ela ali
seguir nesse sonho, né? Mas não é a realidade de muita gente, né? Não era, pelo menos, a minha realidade, né? E talvez não seja a sua realidade ter todo esse aparato aí de apoio para você estudar, né? Então, assim, a Polícia Penal de Minas Gerais, talvez, e eu acredito, né, dependendo do seu perfil, é a oportunidade quase que única para você entrar no serviço público, nas carreiras policiais.